Pode Grau. Muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Pode Grau. Muito bom ter você por aqui. Já sabe que quando vocês chegam para assistir ou ouvir um episódio, tem que compartilhar esse episódio com outras pessoas que também se interessam com as nossas pautas diversas, sempre conectadas ao ambiente educacional. Eu sou Carol Silveira, professora de redação do colégio, sou também anfitriã aqui do nosso Pode Grau. Estou aqui mais uma vez, feliz com uma mesa bonita. Meus convidados são sempre muito bonitos, né? E muito inteligentes, muito dedicados, profissionais que eu admiro demais. E hoje, por falar em inteligência, a gente vai discutir sobre um assunto super atual, super pertinente ao nosso contexto educacional, que é a inteligência socioemocional. E para falar disso, eu estou com Márcia Frederico. É Federico ou Frederico? Frederico. Ai, falei certinho. Mais uma vez, Márcia já veio outro momento aqui com a gente, sim, né? Que é coordenadora do Projeto Live. Me fala um pouquinho sobre... Então, eu faço parte da equipe toda que trabalha com essa consultoria às escolas, né? Perfeito. Então a gente está nessa equipe de fazer o atendimento, acompanhamento, trabalhando com a parte toda de formação, né, dos professores que dão as aulas. Estou muito em contato com o Caio, né, nesses momentos. É nossa consultora do coração. Tá sempre com a gente, né, Márcia? Então, seja bem-vinda mais uma vez, querida, tá? obrigada. Estamos com nossa querida Xanda, nossa orientadora, nossa coordenadora de disciplina, nossa tudo nessa escola, Xanda. Obrigada. Seja bem-vinda. Coloca o microfone pertinho de você, Tá pra gente poder te ouvir. Esse é o primeiro podcast, né? Sinta-se em casa, Xanda. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Imagina. Muito feliz mesmo e acho que é um assunto super importante, que a gente deve falar mais e mais. Com certeza. Eu tenho certeza que tem muito a contribuir com toda a sua experiência no colégio nesses anos, né? Obrigada. E estamos também com o Caio, que também trabalha com a gente, com o Live, no ensino fundamental. Caio, que é ex-aluno. Caio, que agora é professor. Caio, que também está aqui com a gente. E calma, hoje você pede música do Fantástico? Hoje eu peço música no Terceiro Fantástico. episódio do Pode Grau. Exato. Já vou sair e vou pedir. Você já tá quase um anfitrião. Mas eu vou sim. sugerir, viu, Caio? Olha, quando eu faltar, quando eu tiver qualquer coisa, a gente pode revezar agora. Não Acho vou que ser tão Caio bonita já tá... quanto você, a desenvoltura que você tem. Ah, Mas, enfim, deixa a gente de tenta, coisa. Ela arrasa. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado. Tudo bem? Estou muito feliz porque a gente vai falar sobre inteligência socioemocional e eu quero aprender também sobre inteligência socioemocional porque é um assunto que a gente trabalha muito dentro do colégio, né? O Integral, ele tem esse cuidado com o aluno desde o seu acolhimento, desde das séries iniciais. E o Projeto Live, então, vem agora para poder ainda materializar, para poder ainda mais tornar isso tudo mais interessante para o nosso aluno e cotidiano, né? Eu lembro que uma vez que a gente discutiu isso, que acho que foi um episódio que você também estava, Márcia, a gente falou sobre empatia, acolhimento e socioemocional, a gente falou sobre a importância de trazer isso como disciplina para a escola, no sentido curricular. Porque a gente tinha, e Xanda vai lembrar, Xanda, você lembra que a gente tinha, era SOI que se chamava? SOI, Serviço de Orientação Educacional. Tá vendo? Antigamente era assim. Antigamente era assim, hoje eu é lembro. coordenação discente. Exatamente. Mudou. E assim, a verdade é que a gente fala sobre esse apoio, esse acolhimento, esse entendimento do socioemocional desde sempre. Mas eu acho que hoje a gente tem muito mais canais abertos, a gente tem muito mais informação, né? A gente tem muito mais qualificação também de entender a dinâmica dos nossos alunos. E eu imagino que vocês acompanham isso de perto. Eu como professora, né? Então vou trazer um pouquinho aqui da minha visão. Caio também está em sala de aula. Mas vocês com esse olhar mais apurado, mais técnico, como é que é? Como é que tá o desenvolvimento do Live na escola? Como é que estão os projetos? Aproveita também para falar das expectativas para 2025, Márcia. Como é que você vê esse socioemocional dentro dos projetos do Live? E aí depois a gente traz para a escola com o Xanda, com o Caio. Bom, o Live sempre teve, desde a sua essência, a preocupação de estar sempre se atualizando, né? Então a gente trava uma conversa, uma troca muito grande com os professores, que são, né, as pessoas responsáveis que estão na ponta nesse dia a dia com os alunos, com os estudantes, com as coordenações, enfim, a gente vai fazendo muito esse recolhendo
como que estão funcionando as coisas, como que está sendo recebido, o que precisa ser atualizado, o que precisa ser mudado. E aí, com isso, a cada ano, a gente faz mudanças, né, refinadas, às vezes algumas mais sutis ali, mas que faz toda a diferença dentro do trabalho pro que vai ser para o ano seguinte. Sim. Então, mudanças todo ano a gente tem, todo ano a gente promove por conta dessa escuta que a gente tem de como que está se dando realmente na prática. Mas para o ano que vem, né, algumas são mais assim, maiores, né? Então algumas realmente a gente faz uma mudança maior. Então para o ano que vem a gente tem mudanças significativas no quarto ano do Fundamental, anos iniciais. Sim. Por conta até dos jogos que eles fazem em sala de aula, e as famílias às vezes ficavam um pouco assim, o que está rolando, o que está acontecendo em sala, o que vocês estão falando de um jogo que eu não estou vendo. Então, quarto e quinto ano, eles têm no segundo semestre um projeto de, através do jogo, da gamificação, colocar em prática o que é isso, essa habilidade socioemocional. Como que eu trabalho colaboração, como eu trabalho comunicação, proatividade, através do jogo. Então, esse ano, eles vão ter, em 2025, possibilidade de fazer um pouco desse jogo em casa com a família também. Ai, que legal. Então, isso vai ser outro gancho aí bacana. Muito bom. Sexto e nono ano, a gente também fez algumas mudanças mais pontuais ali, por conta também dessa escuta, de verificar que poderia ter algumas dinâmicas mais interessantes, mais atualizadas, uma linguagem no todo que fosse mais, que a gente usa muito da linguagem para o aluno, os recursos que eles usam mesmo de redes sociais, né, do que tá, né, que eles estão lidando. Então, a geração também, deles, né? Não tem como. Então, as dinâmicas, elas acabam também a gente fazendo essa apropriação. Em vez de fazer como você faria um post desse assunto, como você faria né, um comparativo, um meme sobre essa... né, esse tema, ou qual seria a imagem que você usaria para isso. Então, dessa forma, a gente também vai buscando trazer, na forma das dinâmicas, de como eles vão fazendo, como eles vão refletir sobre aquilo que está sendo feito em sala de aula, dentro da linguagem deles. E a primeira série do ensino médio vem a maior revolução, que a gente aí fez uma mudança maior, que foi, inclusive, criar uma nova minissérie, que está espetacular. Que legal. Eu já estou dando um spoilerzinho assim, que chama Mar Aberto, que são 5 episódios que são, ao mesmo tempo, eles se fecham neles mesmos, né? Então começo, meio e fim dentro daquele episódio. Então aquilo reverbera com temas para que eles possam trabalhar durante várias aulas naquele episódio que foi colocado. Naquela trilha, né? Com temas diversos, assim, para se pensar sobre muitos assuntos que eles estão vivendo nessa faixa etária. Que legal. Então, agora, deixa eu entender, uma série a gente exibe, essa série discute? Exatamente. Ai, que legal. Ele já tem isso do sexto ao nono, todo o segundo semestre, né? Que é isso, é bom a gente estar falando aqui, porque muitas famílias que às vezes estão ali, quer dizer, o filho vive isso, mas às vezes em casa também eles não sabem o que é o programa. Sim. Né? Então o programa ele vai muito além do que às vezes um material que você está vendo ali na ponta. Né? Ele não se resume ao material. Sim, com certeza. Ele material é uma ponta onde ele recurso, vai estar né? recurso, isso. onde ele vai poder justamente fazer a elaboração daquilo que foi vivido no grupo, no coletivo. Então é onde eu faço um ponto, mesmo que às vezes eu não escreva, porque o outro pode ler o que eu estou escrevendo, eles têm essa agonia, né, cara? Vou escrever aqui, tô sem paciência para escrever. A gente tem uma geração, né, e a gente acabou pegando isso, não é só a geração deles. Sim, verdade. Mas nós adultos também estamos tendo mais impaciência em ter que escrever. A gente desaprendeu. E o processo do escrever, ele faz uma mudança de elaboração que você tem que lentificar o seu pensamento. Eu tenho que parar para pensar o que eu vou escrever e eu parar para sentir, para entender, para ver com que palavras eu vou traduzir aquilo. E esse é de propósito o objetivo que a gente traz. Então, mesmo que às vezes ele não escreva, mas ele ter pensado naquela questão, naquela pergunta, naquela imagem que está colocada ali, já está provocando esse trabalho também. Então é muito importante esse material estar perto dele para ele poder estar vivenciando da forma mais individual também. Isso é a primeira série do ensino médio? Isso tem em todos, né? Mas a primeira série a novidade. Médio, comecei falando do médio e fui falando das minisséries que tem do sexto ao nono, e temos outras produções audiovisuais também
pro ensino então médio. em todos, mas é novidade pro ensino médio. No ensino médio, que a gente Não, e eu quero pegar um gancho aí no que Márcia Sim. colocou na situação da família. Sim. 2025 vai ser um ano que a gente vai trazer muito mais a família em relação ao LIVE. A gente já tem conversado muito sobre isso. Trazer a família e assim, abordar alguns assuntos para que eles entendam, porque às vezes o menino ele não sabe reverberar da forma concisa, robusta, da forma que é mesmo, né? E eu acho interessante a gente ter esse momento com a família, essa troca é um trabalho de muitas mãos, Com né? certeza. Então eu acho que a família ela precisa entender um pouco mais mesmo. Contínuo, E né, adorei essa história da minissérie também, ter começo, meio e fim num episódio só. Não é isso que você falou? Eu acho isso bárbaro. Eu acho isso excelente. Porque não fica Excelente. fragmentado, né? Não fica aquela coisa do depois, né? Sim. E eu acho muito bom. Não, e pra muito gente bom. que tá em sala de aula, isso faz muita toda a diferença. diferença. Eu tava te ouvindo falar, eu sou professora de redação, né? Então, quando você traz essa coisa do ter que escrever, a organização do pensamento, a gente tem histórias, inclusive, assim, de alunos que conseguem desenvolver em todas as matérias, mas em redação há uma trava, há uma questão. E quando a gente se aproxima, né, e acolhe esse aluno, a gente entende que perpassa por essa coisa da organização mesmo, de parar, planejar, pensar. A escrita demanda uma energia, né, que realmente é preciso ser trabalhada nas escolas. Ainda mais na era das redes sociais, ainda mais na era dos textos curtos, do Twitter, dos textos fragmentados. Então, quando eles têm que escrever um texto de 20, 30 linhas, né, que demanda mais esforço. Então, esse trabalho socioemocional, é importante que a gente enfatize isso para a família, de que é um trabalho que auxilia em todos os outros processos. Não é um trabalho isolado, não é uma coisa sobre a mente e apenas isso. Não, é porque é a mente que conduz todo o processo de aprendizagem. É um né? trabalho sutil e potente ao mesmo tempo, né? E contínuo, né, Sem Caio? dúvida. Porque quando você traz assim, olha, tem novidades, tem desde das séries iniciais até o ensino médio, você trabalha com o ensino fundamental, né? Isso, do sexto ao nono. Fala um pouquinho como é que vocês desenvolvem isso dentro do fundamental. Porque eu pego o ensino médio, por exemplo, então eu percebo que faz uma diferença absurda esse contato, você ter um momento, uma disciplina dentro da carga horária da escola para trabalhar isso. Isso é um diferencial absurdo. E é importante enfatizar isso para as famílias, que não é um trabalho pontual. É um trabalho que facilita todo o processo de aprendizagem. E não só isso. A relação com os colegas, com os professores, com a escola, com os próprios pais, né? Então é um trabalho, assim, muito complexo, né? Conta Sem um pouquinho dúvida. como é que tá no fundamental esses processos. Então, Carol, eu também fico bastante feliz, né, com a possibilidade, assim, do LIVE, de trazer espaços como esse, assim, que eu desde o início, quando eu cheguei no Integral e quando eu entendi a proposta, eu vi realmente como uma grande quebra de paradigma, assim, né? Porque, aí falando enquanto psicólogo, falando um pouco de nossa profissão, o psicólogo por muito tempo dentro das escolas chegou muito para apagar fogo, apagar incêndio. Então, para lidar com aquele aluno que não aprendia, para lidar com aquele aluno que não obedecia. Indisciplinado. Isso. Era tido como um problema, né? Isso, o Sim, aluno verdade. problema. Então, Verdade. hoje, trazer o profissional de psicologia para espaços como esses, em que a gente pode falar sobre colaboração, em que a gente pode falar sobre perseverança, em que a gente pode falar sobre emoções. Empatia. É algo, assim, Empatia. realmente muito revolucionário, né? Porque sai de uma ideia realmente de remediar e mais para uma ideia mais de profilaxia, de alguma forma, indo mais para o âmbito da saúde, assim. Mas muito de, como eu disse, eu vejo como um aprendizado sutil, no sentido de estar em tudo, né? Tá em todas as relações, tá na forma que ele vai aprender, tá na forma que ele vai lidar com os desafios que ele vai ter na vida, que vão aparecer necessariamente, né? Definitivamente bom marinheiro não se faz com o seu barco parado ali no cais. Ele vai precisar ir para o mar revolto para conseguir vivenciar algumas questões, né? Então o adolescente precisa de fato vivenciar algumas situações mais difíceis, é parte dessa realidade também do adolescente, ver como é que ele vai se relacionar com, às vezes, ser colocado de lado por um grupo, mas que assim, ele pode se encaixar em um outro grupo e não tem nada de errado com isso. Tá tudo E bem, como ele né? vai acessar essas emoções de não ser adequado a um grupo, mas ser adequado ao outro. Então, eu vejo realmente como uma grande quebra de paradigma. E aí falando um pouco do meu trabalho especificamente, do sexto ao nono, a gente vai trabalhar com 6 habilidades, né? A gente costuma falar que são os 3 Cs e 3 Ps. Vamos ver se eu consigo lembrar de cor aqui rápido. Perseverança, proatividade, pensamento crítico, criatividade, comunicação,
comunicação, lembrei. Colaboração. E colaboração, isso. São essas 6 habilidades que a gente vai trabalhar e que são materializadas através de hábitos, né? Então, todas as propostas, dinâmicas, as séries, as intervenções são pensadas no sentido de exercitar e pensar sobre essas habilidades. E em cada uma das séries há um tema central também. Então, em resumo, o 6º tem a ver com... Nossa, amizade. Isso, com amizade. O 7º tem a ver com expressão. O 8º com autonarrativa, autobiografia. E o 9º que vai se adequando a cada faixa etária, isso, né? E o 9º com conexão. A gente está falando de conexão tanto desse espaço virtual, como também de conexão entre eles mesmo. Né? Então, a gente vai trabalhar essas 6 habilidades e pensando sempre nesses temas centrais de cada uma dos anos, né? Que interessante, cara. Isso que você trouxe inicialmente, eu pensando aqui, né? E aí eu lembro da minha vivência como aluna também. Quando essa perspectiva do psicólogo na escola, ele era posto numa salinha, né? Então assim, quando o aluno tinha que ir para esse psicólogo, já tinha alguma coisa errada. Você não imaginava uma coisa positiva, um aprendizado. Não, você imaginava uma perspectiva de punição. Você imaginava uma perspectiva de... um isolamento. Eu acho que essa perspectiva do livro, ela faz exatamente o oposto, que é pensar o socioemocional no coletivo. Isso. Aí você quebra essa barreira veio pra remediar, não, você faz uma coisa contínua e você faz isso dentro da sala. Aí você muda toda a logística, né? Carol, posso só pegar um gancho que você trouxe aí que eu acho que é importante também ressaltar. Quando até no começo, né, quando eu fui chamada pelo Caio Lobianco para pensar, tava a página em branco em relação às pontas, ensino médio e educação infantil. A gente já tinha ali um miolo construído. Então lá atrás aí ele falou: Márcia, eu quero que você me traga do zero, né, assim, com a proposta, um conceito para o ensino médio. Então na época, uma das coisas que eu fui muito investigar com os alunos diretamente, que a gente começou um processo de entrevista direto com alunos, com professores, para poder pensar nisso, né, no conceito. E uma das coisas no ensino médio que os alunos mais se queixavam, eles falaram assim: olha, é questão, por exemplo, de escolha profissional. Sim. Então, algumas escolas têm uma orientação, outras contratavam em algum momento alguém de fora para fazer aquele momento. Que era bem pontual, que era muito pontual, e como se fosse, né, esse o grande questão ali deles. E eles falavam assim: olha, a gente tem, às vezes faz um teste de orientação profissional, ou vem alguém e aplica alguma coisa, mas a gente não tem um momento em que a gente discuta sobre isso no grupo. É uma coisa que tudo bem que é uma pesquisa e um processo individual, mas eu gostaria de ouvir, porque de repente eu vejo como você chegou a essa conclusão que você vai ser psicólogo. E aí você me conta, psicanalista, a gente vai entendendo, aí fala: poxa, isso que é interessante, quem sabe eu ouvir o meu colega, o meu par, faz muita diferença. Então isso foi um ponto assim, que a gente viu que vai para tudo. E que tem ali um gancho, né, uma base, vamos dizer assim, teórica, quando o Vygotsky nos fala: olha, a interação social, o lidar com os pares na horizontal, é a grande mudança né, nessa idade de aprendizagem, porque às vezes o adulto falando, ainda mais para o adolescente, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eles percebem que a gente tem na nossa comunicação um lugar de poupá-los, ou de avisar: olha, cuidado, né? De botar um pé no freio, não é? Xanda já tá rindo porque sabe que ela lida com isso todos os dias, né? Eles não querem colocar pé no freio, eles estão no acelerador. Sim. Então a gente já passa subliminar uma mensagem para eles que é: cuidado, não faz isso, quero te completamente proteger. Oposto ao que eles querem. Eles estão ali, então ouvir os pais e fazer essa troca, e aí traz o pensamento crítico, você vai parar para pensar o que o outro disse, o que o outro tem. Então isso é muito bacana. Só um outro pontinho também que vocês tinham falado antes, que aí tem a ver também, né? A gente tem cada vez visto mais e também apoiado aquilo que a gente percebe de forma mais intuitiva, mais empírica, que a própria neurociência hoje tem comprovado, é que o sentir vem antes do pensar. A gente primeiro sente. Então, por exemplo, isso que a gente viveu muito tempo como escolas, né, de um modo geral, como a escola fosse o lugar da aprendizagem, do cognitivo, do conhecimento, das disciplinas, das matérias, a gente está entendendo que para eu poder chegar nisso, eu primeiro tenho que primeiro criar um ambiente. Se tem um ambiente que eu tenho troca, que eu tenho fala, que eu vejo, que eu entendo num círculo da confiança para os adolescentes que a gente faz, né? Que eu começo a entender que, puxa, a gente não é tão diferente assim, ou a gente é diferente, mas a gente convive.
né? Lidar com isso também é importante. Eu crio um ambiente onde eu posso sentir mais confiança em estar prestando atenção na aula e não ficar preocupado porque esse aqui está cochichando sobre mim, aquele ali está falando. Eu tenho um ambiente de maior amizade. Eu não preciso ser amigo de todo mundo, mas eu tenho esse ambiente. Então, o sentir, o ser afetado, eu só vou aprender alguma coisa se aquilo me afetar, se aquilo me interessar, se aquilo me motivar. E não é preciso fazer um trabalho de motivação para os alunos. Você tem que fazer conexão. Um professor conectado, ele tá, né, e se conecte com o aluno, o que ele for falar ali, ele vai gerar interesse, ele vai gerar curiosidade. Ele tende a ter menos dificuldade na disciplina que o professor cria essa conexão. Então você vê que realmente esse aprender vem depois desse sentir. Do sentir. Exatamente, perfeito. E eu quero saber desse dia a dia, Xanda, conta um pouco. Agora, antes de você falar, acho que é importante enfatizar, né? Porque quando a gente diz assim, Xanda é coordenadora de disciplina. A disciplina tem uma semântica assim, né? Que a gente imagina, olha, disciplina. E, na verdade, Xanda é a coordenadora do acolhimento. Porque não existe disciplina sem acolhimento, né? Se ela sabe que se for essa pessoa simplesmente da dureza, não funciona trabalhando com adolescente. Eu falo isso que eu trabalho com Xanda há mais de 10 anos, né? Mas conta um pouquinho, Xanda, do nosso dia a dia, do seu dia a dia na escola, desse acolhimento, desse trabalho socioemocional, desse acompanhamento que você faz com os alunos e com as famílias, né? A importância disso. Assim, eu gosto sempre de dizer que a gente é um educador e, acima de tudo, é afeto. Sem afeto, não dá certo, né? Não dá match, como eles dizem, né? Sem afeto não vai. A disciplina é um trabalho que zela pela regra, pela norma da escola, mas tudo é feito com muito bom senso, com muita... essa coisa que vocês colocaram tão bem aí, da liga, sabe? De sentar com o aluno, de conversar com o aluno. Nem sempre aquele aluno que é retirado de sala é uma advertência, é uma suspensão. Verdade. Às vezes ele precisa de um olhar, às vezes ele precisa de uma conversa, às vezes ele precisa de um abraço, sabe? E isso é que faz a diferença e que faz... É um trabalho de uma equipe grande que faz a disciplina e esse emocional dá certo no colégio, graças a Deus. Agora, isso é que faz a diferença, é você olhar com amor e com carinho, que é acima de tudo, na minha opinião, acima de tudo. Não é a regra pela regra, não é a disciplina pela disciplina, não é a vontade de, fez isso, é aquilo, sabe? É muito mais do que isso, é muito mais. É o carinho, é a atenção, é o atender uma família com empatia, é se colocar no lugar daquela família, é se colocar no lugar daquele menino. E essa troca é muito prazerosa pra gente, sabe? É muito bom. É muito bom. Você hoje, a disciplina vai a escola inteira? Como é escola que inteira. Toda, né? Desde os menores? Desde os menores, agora lógico, né, que com suas especificidades, né, logicamente, mas é a escola inteira na questão disciplinar, né, e hoje, né, de um ano para cá, na orientação do primeiro e segundo ano do ensino médio, trabalho junto com o Wilson, um beijo Wilson, inclusive, né, que é o professor do LIVE, que é psicólogo, também trabalha com a gente e que acompanha aí o trabalho desses meninos. Essa semana eu estava em reunião com alguns alunos do segundo ano TAP e eu fiquei encantada, você falou... eu fiquei encantada, uma menina que virou para mim e fez assim, eu quero conversar com você sobre orientação profissional, porque eu quero fazer pedagogia. Sabe quando você... Eu achei a coisa mais linda, porque vê referência na gente e vem, isso é o que eu acredito em educação, sabe? E se fala isso porque sabe que vai ser acolhida também. Exatamente, a gente marcou para conversar, porque assim, na hora eu fiquei meio, né, assim, parada, fiquei muito emocionada mesmo, de verdade. Escolha rara, né? É uma escolha rara e tão maravilhosa. A pedagogia, a gente sabe o lindo caminho que né? A psicologia também. E ver uma aluna hoje pensando e assim, fazendo sonhos com essa carreira é lindo demais. Lindo demais. E a gente acompanha, né, isso no dia a dia. Demais. Eu acho muito interessante quando você traz que às vezes a disciplina é um abraço, né?
E isso é muito interessante porque numa perspectiva mais tradicional, acho que quando a gente falava de o aluno saiu de sala e etc., a gente pensava muito sobre esse viés da punição, né? E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu acho que não é punição. Né? É um olhar, é uma escuta atenta, né? Você entender e mergulhar naquela história mesmo, né? Pra e conhecer entender. O contexto, né, Xanda? Porque às vezes a gente teve até situações assim recentes, eu também já passei por isso em sala de aula, de ver determinadas situações, você imagina assim, nossa, o menino foi grosseiro. E aí quando você se aproxima do aluno, na verdade ele tá com um problema familiar, ele tem uma questão com uma avó que tá doente, ele não sabe expressar a emoção. Ele não tem como conter aquilo, e você foi a primeira pessoa que enfrentou ele naquele dia e ele soltou aquilo com você. Então, entender a família, entender o contexto, como a gente pode ajudar, melhorar, isso tudo faz uma diferença absurda. Às vezes, né, aquele momento, ele transgride daquela forma, não é? Mas não é exatamente aquilo. Então, é mergulhar nisso para poder entender de fato. Não é pessoal. Não é pessoal, não é algo. Ele está falando alguma coisa e a gente tem que ter essa sabedoria de entender e ir puxando. Muitas vezes, muitas vezes, não é só naquele primeiro momento, existem outros momentos. É a conversa com a família, é o chamar a família, entender, né? Fazer essa troca com o orientador, porque a vida inteira, né, eu sempre fiz essa troca com o orientador. Vamos sentar, vamos entender o que está acontecendo aqui. Não é isso é um caso de advertência ou suspensão. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Às vezes o menino, se você olhar de fora, ele até merece, entre aspas, isso, mas não é sobre isso. Né? E eu acho que esse cuidado que a gente tem do acolhimento, né, que está atrelado também à disciplina, ele vai muito além dessa visão superficial, que é isso que você traz. No primeiro olhar, seria isso aqui. Mas quando você entende todo o contexto e vê que pode ir por um outro caminho, entender o contexto daquele aluno, a gente toma uma outra decisão, né? No dia disso faz uma diferença absurda. Às vezes não entendem, eles não entendem, desculpe. Às vezes eles no primeiro momento assim, não entendem, mas quantos depois de muitos anos chegam pra mim, olha, fez toda a diferença. A gente sabe que muitas pessoas vão assistir aí. Nossos alunos, ex-alunos, quanta diferença faz. Às vezes te encontra, te dá um abraço. Obrigado, foi exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento, né? Fez diferença e tudo mais. Isso é muito prazeroso pra gente. E pra gente que trabalha com educação também, assim, é confortante, porque a gente tem plena consciência que de vez em quando a gente vai ser chato, de vez em quando a gente vai ter que fazer uma coisa que não é agradável. É nosso papel, né? Porque a gente sabe que tá fazendo para o bem, para a instrução, e talvez eles só entendam isso depois. E isso é educação integral, no fim das contas, né? Isso é educação que não é apenas dessa educação puramente técnica, educação puramente conteudista, isso é de uma formação integral de fato, porque o que Xanda faz enquanto um acolhimento disso que ele está sentindo como emoção, é o que ele, no fim das contas, precisa aprender a lidar com ele mesmo, né? De uma autorregulação mesmo que a gente está falando. Então, quando ele te aborda para falar, olha, aquela intervenção que você fez, se foi uma intervenção mais dura quando preciso, ou se foi uma intervenção de bem, vamos entender aqui o contexto, isso vai revolucionar completamente a vida dele e a autorregulação da vida dele. É de como ele vai aprender a lidar com as questões que vão aparecendo na vida dele. É isso mesmo. Perfeito, é a longo prazo, né? A educação a longo prazo. E além de ser a longo prazo, eu acho que esse trabalho socioemocional, ele é contínuo, né? Hoje, assim, a gente falou dessa mudança de paradigma, de trazer o psicólogo, a psicóloga para a sala de aula, de trazer o LIVE para a carga horária da escola. A gente também vive um momento em que os nossos estudantes, eles também têm mais acesso a um trabalho terapêutico. A gente já entende, por exemplo, a terapia como algo para todos, né? Menos tabu, né? Menos tabu, exatamente. Então hoje, assim, é muito comum a gente chegar em sala e dizer assim, olha, um aluno dizer, hoje eu não posso, vou pra terapia, hoje eu tenho terapia. É uma coisa que está no dia a dia deles, e eu acho isso maravilhoso, porque a gente entendeu também que não é uma coisa
para um momento extremo ou um momento pontual, o quanto todos nós, assim, a longo prazo, precisamos cuidar do nosso socioemocional. Né? Deveríamos, né? Deveríamos, seria ideal. Mas quando a gente traz isso no ambiente escolar, eu acho que os nossos estudantes, eles vão crescendo com essa perspectiva. Eles vão trazer de uma maneira mais natural para o dia a dia como parte da vida deles. E não com esse estigma de, não, eu só vou recorrer à psicologia ou, quem sabe, se necessário, também à psiquiatria, se houver um extremo. Não. Se você tiver um acompanhamento, essa prevenção, né? Não a remediação, mas se você tiver essa prevenção, essa continuidade, o autoconhecimento, que eu acho que é uma coisa muito trabalhada também dentro do livro, né? Faz parte das etapas. Esse processo do autoconhecimento para eles é fundamental, porque a gente nunca se conhece por completo, né? Por mais que a gente fale isso para adolescente, é difícil de entender, mas a gente sabe que constantemente, a longo prazo, a gente vai se conhecendo, vai mudando as expectativas. E eu queria perguntar para vocês, de modo mais técnico, porque eu tô aqui como, né, professora de redação, como é que eu definiria esse socioemocional? Como é que eu posso explicar para as famílias e para quem está ouvindo a gente, assim, o que é esse trabalho e, a longo prazo, o que ele faz? A gente já falou do coletivo e etc, mas eu acho que o socioemocional, ele tem duas chaves, né? Como é que vocês definem isso, assim? Como é que surge dentro do ambiente educacional essa perspectiva? Bom, vou lá então. Bom, a gente faz assim, ó. Então, é interessante que muitas vezes a gente explica mesmo, né? O que é socioemocional. É um palavrão, né? Uma palavra muito grande que às vezes as pessoas ficam meio assim, mas o que é isso afinal, né? Então, acho que é importante sim, porque ela está embutida em duas coisas, né? O sócio, que é o lado relacional, o conviver, né? A convivência, lidar com as diferenças. Aliás, esse eu acho que é um ponto, assim, também que vale a pena a gente ressaltar. Lidar com as diferenças. Né? E o emocional, que é isso, para eu poder lidar, né? Que embute isso, eu comigo mesmo, para eu lidar com o outro, com as relações, com a convivência, eu preciso primeiro ter uma perspectiva de conexão comigo mesmo, né? O quanto que eu me conheço, quanto que eu me autorregulo, quanto que eu consigo aprender a lidar com o que eu sinto. Mas eu primeiro tenho que entender o que eu sinto, né? Ou olhar para o que eu sinto. Então, acho que esses são dois pontos. Falando das diferenças, até porque que me chamou a atenção. Hoje mesmo eu vi uma matéria falando sobre a grande intolerância, né? Foi feita uma avaliação, eu vi rápido que estava passando o jornal quando estava me arrumando, e eles falando assim, foi visto que quanto nós todos, como sociedade, estamos muito mais intolerantes. E a intolerância, aí, né, dentro dessa análise, dessa pesquisa que foi feita recentemente, falava sobre a dificuldade também de lidar, né, de lidar de forma com muito ódio ou com muita agressão, com muita violência, com a diferença. Então, a intolerância em relação a muitas coisas. A gente está na Semana da Consciência Negra, a gente está, quer dizer, no mês, né, que não deveria ser um mês, um dia, deveria, né, ser o tempo todo. E que se fala muito sobre isso, não só sobre racismo, sobre homofobia, transfobia, sobre intolerância religiosa, todos os níveis. Então a gente anda com uma carga muito grande. Como que isso está na nossa sociedade? E como que a gente pode fazer um trabalho educativo dentro da nossa sala de aula e com as famílias, que eu acho que aí é muito importante também, essa consciência das famílias que muitas vezes... Quando a Xanda falou assim, às vezes o aluno vem, quando você mesmo deu o exemplo, né? Às vezes ele está chateado porque teve uma briga em casa e está trazendo ali. E nem sempre, às vezes ele também está reagindo a alguma coisa que ele acha que foi agressivo naquela relação. Não é uma coisa que já vem porque eu estou mal em casa ou porque aconteceu uma coisa. Exatamente. É porque eu entendi que você falou comigo de um jeito assim, assado, e aí aquilo eu te respondi dessa forma e acaba acontecendo ali um confronto, né, um conflito por uma compreensão ou incompreensão do que eu tô lendo, do como você está falando. E aí a intolerância, as diferenças, o lidar com o outro, a gente precisa trabalhar isso o tempo todo, desde muito pequenininhos. E vem de casa, às vezes, também falas que são brincadeiras, piadas, inconsequentes, mas que vai trazendo para aquela criança que está sendo criada e ouvindo os pais, as mães, as famílias falando, fazendo piadinhas sobre isso, sobre aquilo, como se
E ela transmite, ela repete isso no ambiente. E aí machuca, às vezes, alguém que não queria, né? Verdade. Então, acho que isso é um outro ponto importante. A gente precisa de um olhar na indisciplina, mesmo pegando um gancho, eu já vi algumas questões, às vezes, de um aluno para o outro, com brincadeiras, situações específicas, e quando atendendo a família, a gente percebia que é o famoso exemplo arrasta, né? O famoso exemplo. E a criança como sintoma familiar, exatamente, exatamente. Aí você via trazendo isso, aí é a hora que você senta, conversa, não é bem assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente ouve, com o que a gente... todos os aspectos, né? Até as músicas, tudo. O discurso. O discurso. Velho jargão, né? Filho meu não apanha, não vem pra casa, tem que bater de volta. Então você tá gerando... Exatamente, se bateu, levou, essas coisas, já ouvi muitas vezes. Há uma estatística que fala que mais de 80% da aprendizagem de uma criança é o que chama de aprendizagem vicária ou imitação, basicamente é imitação. Exatamente. Então não é por isso, às vezes se pensa que é por esquemas de reforçamento positivo, né? Se você fizer, você vai ganhar o PlayStation, se você vier, você vai sair pra balada. Não, é por imitação mesmo. É isso aí. Ele vai modelar aquele comportamento que ele vê dentro de casa, né? Papéis de gênero, qual é o lugar de uma mulher, qual é o lugar de um homem, o que um homem faz perante uma mulher. Então, tudo isso definitivamente vai modelar aquele comportamento de uma criança, de um adolescente. Não se pode perder isso de vista. E eu acho que é importante a gente enfatizar, Xanda, e aí especialmente direcionando para você, porque eu sei que você faz esse trabalho muito abrangente, completo, a importância também de trazer essa questão socioemocional para as famílias, né? Sim. Como é que tem sido, né? Esse diálogo com a família, esse acolhimento familiar, porque a gente sabe que quando a gente está lidando com criança, adolescente, nunca é só ele, né? Então a gente tem que ouvir as famílias também, entender o contexto que esse aluno está inserido. Como é que tem sido o nosso dia a dia? E se você já vê, imagino que sim, porque se eu que estou na sala de aula já percebo assim, uma melhora absurda na abertura que os nossos alunos têm para falar de emoções, sentimentos e etc. Eu imagino que você percebe ainda mais do que eu, né? Que vê esses segmentos. Conta um pouquinho. Eu acho, não só eu, mas Caio também deve sentir isso fortemente do 6º ao 9º também. Não só eu no ensino médio. A gente percebe, primeiro em relação à família, eu sinto a família abraçando fortemente o Liv, abraçam, gostam, falam, todas as vezes que eu me reúno com as famílias trazem sobre o projeto de vida, sobre essa aula, sobre a importância da aula. Isso é um ganho enorme que a gente tem. Inclusive, quero enfatizar aqui, 2025, vou dar uns spoilers aí de algumas coisas que a gente quer fazer para a família. Esse encontro com a família, estamos pensando aí se vai ser mensal, essa escola com a família, escola para pais, trazer alguns assuntos. A gente tá bolando, eu tô fazendo spoiler aqui e assim, para 2025 é algo que a gente tá pensando fortemente. Intensificar, né? Intensificar em relação à família, porque eu sinto a família abraçando, eu sinto os meninos satisfeitos e abraçando isso, mas eu acho que a gente tem que intensificar ainda mais. Quando eu tenho momentos de escuta com os meninos, eles trazem isso, sabe, assim, de querer falar mais e assuntos específicos. Então é a hora que a gente mergulha, mas eu quero entrar fortemente para 2025 de uma maneira mais robusta, digamos assim. As caixinhas anônimas, que é algo que a gente está pensando sobre assuntos, que é algo que a gente está pensando também, colocar ali, não precisa se identificar, mas a gente vai meio que espalhar umas caixinhas pelo colégio, que é algo que a gente está pensando também para trazer pautas, questões, isso, né? Sugerir pautas, sugerir algumas coisas que eles querem. Às vezes desses bilhetinhos trazem algumas coisas muito subliminares e que a gente tem essa sensibilidade de perceber, opa, peraí, vamos mexer com isso, que isso é a bola da vez, digamos assim, para eles nesse momento, né? Interessante. Eu acho. Isso... E bom a gente comunicar isso, né? Porque a gente sempre diz aqui, assistem nossos alunos, ex-alunos, família, outros professores, então é muito importante a gente comunicar isso no sentido de a família saber que a gente está atento, né? A gente está não só com o projeto ativo, que já se sabe, porque isso. E eles são comunicados na matrícula, a gente sabe que tem uma disciplina, que tem material, etc.
mas aqui a cada ano a gente está implementando mais coisa, né? E não só no sentido de inovação do novo, mas da inovação no sentido da personalização, de ouvi-los, de entender o que eles trazem, quais são as necessidades, né? Essa comunicação aberta e utilizar WhatsApps e outras ferramentas que a gente tem hoje super a nosso favor aí, né? Que a gente tá pensando aí para 2025 fortemente mesmo. Que legal. A gente já tá chegando ao fim do nosso episódio, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Termine, acompanhe Xande. Até porque precisa ser um espaço construído muito por eles, né? Por todos, assim, são por todos esses personagens, né? Professor e junto com os alunos também. Então, muito de propor tanto temas, como também o como a gente vai poder abordar isso. Perfeito. Eu lhe perguntar da sua vivência em sala de aula, o que é que você já percebe? Você já tem quantos anos trabalhando com... 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você já percebe uma diferença nessa abertura deles para trabalhar determinados assuntos? Sim, definitivamente. No cotidiano? Eu penso que o simples fato de disponibilizar um espaço como o Live já é, como eu disse no início, altamente revolucionário, né? Porque o que se faz dentro desses espaços, eu diria que é esses outros 50%. Mas o simples fato de ter esse espaço para as coisas acontecerem ali dentro daquele espaço, a gente falar sobre sobre coisas que não são faladas em outras disciplinas já é bem importante. Tem pais que chegam no plantão boletim que aí me perguntam um pouco mais sobre o Live, né? E para dar uma simplificada eu falo o seguinte, que no Live a gente muitas vezes vai abordar sobre pontos que não são abordados nas disciplinas de competência técnica. E não por maldade dos professores, mas porque existe um comprometimento com a carga horária, com conteúdo, de história, de geografia, de matemática. Com a prova, com o Enem. Exato. Resultado. Isso. Mas é no Live que a gente vai poder, inclusive, entender como é que ele está lidando com essa pressão das disciplinas, com essa realidade escolar. Esse ano, por exemplo, me impressionou muito que a gente discutiu muito sobre escola especificamente. Sobre que função é essa, sobre o que eles querem dentro desse espaço escolar. Então, e foi um assunto que surgiu basicamente por demanda deles mesmo. Então, como tem uma demanda latente no sentido de discutir pontos que para eles ali são pontos de angústia, muitas vezes, pontos que precisam ser trabalhados. E como é importante esse tipo de discussão, porque eu acho que eles poderem se perceber assim, qual a minha função como estudante? Exatamente. Qual a minha coparticipação? Eu sou coautor desse trabalho, né? Não é uma atitude passiva. Exato. Eu tô aqui, o professor me fala, eu faço, eu mando, entendeu? Eu faço o que você me pede. Não, eu tenho, né, essa capacidade de ser corresponsável. A forma como eu sou estudante vai modificar a maneira de eu estar na escola, de eu encarar como você fala, o meu comprometimento. Tem um estudo também que a gente, né, porque eu fiz muito com uma escola canadense, que eles mostravam muito como essa visão sistêmica, que é isso, né? Quando você fala a mãe, quando a gente vê o pai, a mãe vindo conversar, e eu fui estudar, né? Fui ser terapeuta de família muito por entender que não adiantava a gente cuidar sozinho ali da criança ou do adolescente, eu tinha que trabalhar de forma sistêmica. É a família, como a gente fala, como a minha comunicação em todos os campos, não é só oral, como é isso, é o exemplo, tudo mais. Ela interfere e ela impacta. Mas esse estudo no Canadá mostrava como que a educação sistêmica que era dada lá, né, os alunos passavam a entender exatamente isso. Por exemplo, eles davam um exemplo assim muito claro, né? O professor saiu de sala de aula, deixou a turma sozinha. O que acontece numa turma normal aqui, né? O que a gente vai ver? Na época atrás, guerrinha de bolinha de papel, todo mundo conversando. Vou parar de estudar, não tem ninguém aqui para me olhar, né? O que você estava falando um pouquinho antes, tem que ter alguém vigiando se eu estou fazendo a prova, se eu estou pescando ou não. Mas aí eles mostravam que com essa compreensão de que eles tinham a coparticipação, a corresponsabilidade, seu papel, eles continuavam fazendo o que eles tinham que fazer. Ele não era o professor que era fiscal, então o professor saía desse lugar de detetive, de fiscal, de policial, né, de censurador, para ter a sua real função. Eu estou aqui para te ajudar a aprender. De que forma que eu posso te facilitar isso? Que forma eu medio o seu conhecimento, a aquisição do seu conhecimento, né? Te ensinar o que a gente fala aí no próprio Unesco, né? Aprender a aprender. Então, como que a gente faz isso? E isso acho que é um ponto fundamental, que faz toda a diferença. E que bom que eles estão discutindo sobre isso, né? Porque eu acho que é a essência do que a gente quer
no fundo, que eles se apropriem desse lugar deles. Sim. De autoconhecimento. Isso, né? E que eles desenvolvam suas múltiplas inteligências, Sim. né? A gente já falou de tantas outras inteligências aqui também no Pode Grau, a gente trabalha dentro das nossas salas de aulas, então pluralizar esse termo, né? A gente está falando de inteligências e de habilidades, então trabalhar com o socioemocional também traz essa segurança e esse quentinho no nosso coração de que a educação é muito mais ampla do que só a parte técnica, é muito mais ampla do que só a escola, então ele vê esse espaço de colaboração e de diálogo, vai fazer uma transformação, uma revolução na vida dele a longo prazo. E saber que a gente pode contar com o Live também, com todo o seu material, com todo o projeto e toda a sua personalização, né? Enfatizo isso, que é muito legal, esse olhar, ter você perto também, toda a equipe, ter Caio, Wilson, Xanda, todos os nossos outros colaboradores, assistentes, coordenadores, diretores, todo mundo, então... realmente é muito importante. É um trabalho, como o Xanda bem pontuou, feito às muitas mãos, né? E só para fechar um pouquinho, quando você fala aí que assim, que o Caio trouxe, que é importante, a gente não pode ser só apagar incêndio. E geralmente a adolescência é muito visto como essa ponta onde as situações estão pipocando. O trabalho desde a educação infantil e até o ensino médio, até o final, né, do percurso, eu acho que ele traz um trabalho que vocês há pouco já vão começar a ver no integral também, né? Que é como que essa criança que veio tendo o LIVE de forma não só preventiva, mas formativa, ela vai chegar como adolescente ali há algum tempo. A gente espera que quando eles cheguem lá no ensino médio, aquele que começou lá dos 3 anos para lá, que faça uma diferença também nessa forma do estar na escola, do seu papel de estudante, seu relacionar com o outro, as suas empatias. Esse é o nosso sonho, o nosso desejo, né, de E com certeza vai se realizar. E a gente pode depois fazer uma outra rodada dessa, mais pra frente, pra gente poder falar também desses resultados a longo prazo. Agradecer a vocês por esse papo maravilhoso, de verdade. Aprendi muito, estou me sentindo privilegiada. Professora, assim, aprendendo sobre psicologia, sobre pedagogia, sobre tudo. Muito feliz e dizer que eu admiro demais vocês. Uma honra ter você com a gente de novo, Márcia. Xanda, que eu trabalho há tantos anos, né? Minha parceira de jornada. E mãe, né? E mãe, porque eu não sou só professora, eu sou mãe também. Xanda também é orientadora da minha filha, né? Então, assim... Dá um beijo pra ela. Um beijo. Vou pedir pra ela assistir esse episódio, viu? Obrigatório. E Caio também, que é meu colega de tantas jornadas e projetos, né, Caio? Agradecer a você e peça a música do Fantástico, não esqueça. 3 episódios. Obrigada. Eu chego lá. Ai, chega. Ó, eu já tô Márcia, só falta um agora, tá vendo? Você tá vem também. E agradecer a vocês que ficaram com a gente aqui assistindo ou ouvindo. Espero que tenham gostado do nosso papo. Compartilhem esse episódio com todo mundo que vocês conhecem, que se interessam sobre conteúdos vinculados à educação e socioemoção, que é o que a gente está trabalhando. E para vocês que são nossos alunos, pais, famílias, toda a comunidade integral, obrigada por toda a atenção, por sempre estarem aqui com a gente. A gente espera vocês no próximo episódio do Pode Grau, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Gente. Até logo. Pode Grau.